Muita gente se confunde quando o assunto é sintagma, porque elas não sabem diferenciar o que é sintagma de frase de oração. Elas não entendem qual é a diferença entre elas. Eu também não entendia. Depois que eu entendi, vim fazer esse vídeo mostrar para você qual é a diferença entre sintagma, frase e oração. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou mostrar para você de forma simples e direta, com alguns exemplos, mas você vai precisar assistir esse vídeo até o final. Eu vou mostrar para você o que significado de unidade de sentido, e aí você nunca mais vai ter dúvida com essa questão de o que é sintagma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos de notificação. Então, vamos começar aqui falando o que é frase e o que é oração. Vamos entender esses conceitos que nos acompanham há bastante tempo. Começando por frase. A frase é qualquer enunciado com sentido completo. Pode ou não ter verbo. Esse aqui, então, vamos ver uns exemplos. Socorro! Bom dia! Daqui a 2, 3 dias, o sol está brilhando, são exemplos de frase. Esse aqui é um exemplo de frase que tem verbo. Então, ela, além de frase, é uma oração e vamos falar sobre isso agora. A oração é um enunciado que sempre tem verbo. Vou marcar aqui, olha, sempre tem verbo. Pode ser uma oração independente ou essa oração pode fazer parte de um período maior, conforme nós vamos ver aqui no nosso exemplo. O carro quebrou na estrada. Essa oração é uma oração independente. É uma frase também porque tem sentido completo. Vamos aqui ver esse exemplo aqui dentro desse período. O pequeno prosperou. Você percebe que é uma pequena frase? Tem um sentido completo. A gente consegue entender. O pequeno prosperou. Mesmo que não tenha mais nada aqui. Aprendeu a ler. Um verbo. Você tem uma oração. Fez-se em breve oficial, você tem um verbo, então aqui é uma oração. E quando acabamos com a casa paterna, acabamos, é um verbo. Ele pôde armar, você tem aqui uma locução verbal, a sua e sustentar a sua mãe. Então aqui você tem exemplos do que é uma oração. Oração é um enunciado que sempre tem verbo. Agora que você entendeu o que é frase e o que é oração, vamos entender então o que é sintagma. E aqui, presta toda a atenção do mundo, porque as suas dúvidas vão acabar a partir de agora. Vamos lá. Primeiro, sintagma é um grupo de palavras que está organizado em torno de um núcleo e funciona como uma unidade dentro de uma oração. Presta atenção muito nesse termo aqui, unidade. Nós vamos acrescentar mais uma palavrinha aqui daqui a pouco. Nós encontramos na língua portuguesa 5 tipos diferentes de sintagma. A gente tem o sintagma nominal, ele tem um substantivo ou um pronome como núcleo. Nós temos aqui o sintagma verbal, que tem um verbo como núcleo, estava estudando, é o núcleo dessa frase. Sintagma adjetival, tem um adjetivo como núcleo, nós temos aqui o adjetivo como núcleo. O quarto sintagma é o sintagma adverbial, que tem um advérbio como núcleo. Extremamente rápido. Você tem aqui extremamente como advérbio. Mas observa o conceito, porque esse conceito faz diferença na hora que você está classificando ali, fazendo análise sintática de uma frase ou de uma oração. Sintagma preposicional é o quinto sintagma que nós encontramos na língua portuguesa e ele é formado por uma preposição mais um termo independente. Então, você tem aqui uma preposição e mais uma palavra que é um termo independente e com essa formação você tem um sintagma preposicional. Entendido isso, nós vamos agora compreender a principal diferença entre sintagma, oração e frase. Então, eu fiz aqui esse resuminho para que você guarde e memorize a diferença entre elas. Então, assim, a frase pode ter verbo ou não, mas sempre tem sentido completo. A oração sempre tem verbo e pode ser uma frase ou parte de uma frase. E o sintagma, ele é apenas um pedaço da oração.
um conjunto de palavras que forma uma unidade de significado. Viu? Lembra que eu falei para você guardar essa palavra em unidade? Então, sintagma é apenas um pedaço da oração que tem uma unidade de significado. É neste ponto aqui que a maioria de nós confundimos a frase, a oração, o sintagma, e a gente acha que é tudo a mesma coisa, e não é. Vou mostrar para você o que significa unidade de significado. Então, vamos aqui por partes. Nessa frase, o menino estuda todos os dias, você tem um sintagma nominal e você tem um sintagma verbal. Você tem aqui sujeito e você tem aqui predicado. Tudo bem. Só que quando você vai fazer uma análise sintática nessa frase, se você sabe o que é sintagma nominal, sabe o que é sintagma verbal, você consegue encontrar o núcleo de cada uma dessas partes da oração. Por exemplo, no sintagma nominal, o menino, o núcleo é um substantivo. Lembra da definição? Sintagma nominal, o núcleo é sempre um substantivo ou um pronome. No sintagma verbal, o núcleo é um verbo. Então, o núcleo dessa oração é o verbo estudar e sempre tem o verbo principal, que é o núcleo da oração. É o núcleo, que é um sintagma adverbial, e você tem aqui como núcleo todos os dias. Observe aqui que, sabendo o que são os sintagmas, você consegue encontrar o núcleo base daquela oração que você está estudando com muita mais facilidade que se você estivesse pensando apenas em sujeito e predicado. Mas vamos continuar. Atenção, esse ponto aqui é muito importante. Afinal de contas, o que significa unidade de significado? Para você nunca mais se perder, vamos entender melhor o que isso significa. Quando a gente fala de que um sintagma é uma unidade de significado, estamos dizendo que ele é um conjunto de palavras que juntas transmitem uma ideia completa dentro da oração. Observa isso. Na frase, o menino brincava no parque, você tem aqui o sintagma nominal, o menino. E a unidade de significado deste sintagma é quem está realizando a ação. Olha só, sintagma verbal, brincava no parque. A unidade de sentido aqui, dentro dessa oração, é o que está acontecendo. Olha só, essa definição aqui nos ajuda a entender que unidade de sentido, dentro do sintagma, quando a gente está falando disso, a gente está dizendo de um conjunto de palavras que juntas transmitem uma ideia completa dentro da oração. Então, quando você observa cada sintagma, você entende a ideia que aquela oração está transmitindo. Para ficar mais claro o que significa essa unidade de sentido, vamos pensar aqui num quebra-cabeça. Quando você tem um quebra-cabeça, cada uma das peças tem um significado, tem um sentido dentro do todo, dentro da imagem toda. Quando você junta cada pecinha no seu lugar, você forma a imagem. Então, cada pedaço do quebra-cabeça, ele traz uma informação importante sobre a imagem completa. O mesmo acontece com o sintagma. Cada parte traz uma informação importante para a frase completa, para o todo. Então, esse sintagma traz uma informação importante de quê? De que alguém está realizando a ação. O outro sintagma, que aqui no caso verbal, traz uma informação importante de quê? Do que está acontecendo. O mesmo acontece com os outros sintagmas que nós vimos, com cada tipo de sintagma que nós vimos. Ela traz uma informação de advérbio, de modo, de lugar, de tempo. Um sintagma preposicional traz uma informação importante. Esse conjunto de palavras traz uma informação de que algum objeto é feito de ferro. Conseguiu entender? Então, com essa compreensão, dizer que um sintagma é uma unidade de significado significa apenas que ele é um grupo de palavras que faz sentido dentro da oração
e tem uma função específica na construção do significado total da frase. Se esse vídeo fez sentido para você, se com ele você conseguiu compreender essa diferença, deixa abaixo seu comentário.